videoaula, vamos percorrer 2 caminhos metodológicos a serem seguidos: resolução de situações-problema e investigações matemáticas na sala de aula. Não se esqueça, além de ser o maior responsável pela motivação da aprendizagem matemática, o professor tem a importante tarefa de mediação entre o aluno e o conhecimento matemático. Vamos iniciar nossos estudos compreendendo o erro como fonte de aprendizagem da matemática. Se errar faz parte de um amadurecimento da vida, por que somos tão rígidos quando erramos? E na escola, será que valem as mesmas regras de cobranças impostas pela sociedade? Como lidar com os erros, particularmente na disciplina de matemática? Por que o erro parece causar tanta frustração e sentimento negativo? A resposta a essas questões está vinculada à maneira como a escola e os professores lidam com o erro durante o ensino e a aprendizagem, geralmente associado a processos de resolução de problemas e cálculos. É preciso que o professor tome uma posição diante do erro, reflita sobre sua postura em relação a ele e o encare a partir de uma concepção problematizadora. Assim, poderá tratá-lo como uma oportunidade de desenvolver o ensino e proporcionar ainda uma aprendizagem diferenciada. Cabe ao educador e à escola dar o passo maior em busca de uma educação que valorize as vivências de cada aluno. Os erros produzidos pelos alunos em matemática podem ser importantes aliados nas metodologias de ensino e pesquisa, permitindo ao professor conhecer o processo de apropriação do saber pelos estudantes, promovendo uma relação positiva com o erro. Não existe um único caminho que possa ser identificado como melhor para o ensino de qualquer disciplina, especialmente de matemática. Devem-se levar em conta as necessidades dos sujeitos envolvidos. O professor deve conhecer as possibilidades de trabalho em sala de aula para que construa sua prática e, a partir dela, descubra alternativas diferentes para ensinar. Atualmente, existem várias propostas metodológicas para o ensino de matemática: resolução de problemas, jogos matemáticos, etnomatemática, a modelagem matemática, as investigações em sala de aula, uso da história da matemática e de tecnologias. Agora vamos ver como as resoluções de problemas e investigações matemáticas podem ser desenvolvidas em sala de aula. A resolução de problemas trata especificamente de situações que não possuem respostas imediatas. Considera o problema como ponto de partida da aprendizagem. O aluno é levado a pensar e interpretar os enunciados, usando a criatividade e o raciocínio lógico. O problema pode ser tomado como ponto de partida para compreender seus conceitos a partir da exploração de uma situação-problema. No processo reflexivo de resolução de um problema em sala de aula, deve ser levado em conta os erros apresentados. É preciso transformá-los em situações-problema e provocar os alunos à investigação matemática para se alcançar a resolução de problemas. Então, você sabe qual é a diferença entre exercício e problema? A diferença se baseia no método de resolução. Exercícios prevêem ações específicas, enquanto problemas precisam de análise e interpretação. É comum esses momentos se apresentarem uma série de informações, mas é importante procurar definir cada momento para clarear o processo de investigação. Outro ponto importante é a contextualização dos conteúdos. Possibilite aos alunos situações em que possam pensar diferentes estratégias e levar em consideração as ambiguidades linguísticas. Crie situações diferenciadas para os alunos compreenderem e desenvolverem um mesmo problema. Agora vamos analisar um exemplo de ambiguidade linguística. Um menino A deu 15 figurinhas para um menino B e ficou com 5. Quantas figurinhas ele tinha? Nesse exemplo, o verbo dar remete à ideia de subtração, mas analisar dessa forma é um equívoco. Deve antes interpretar o sentido da palavra e entender que deveria adicionar as quantidades. Agora vamos a outra situação. O menino A tinha 15 figurinhas e deu 5 ao menino B. Com quantas figurinhas ficou? Trata-se da aplicação do mesmo verbo e procedimento de subtração. Nesse caso, interpreta-se a situação. Sabe-se a quantidade inicial, quanto foi extraído e o que restou é o resultado da subtração. Veja o quanto é importante interpretar o enunciado e não apenas a palavra-chave. O grande desafio do professor é articular a resolução de problemas e investigações matemáticas com materiais manipuláveis,
exercícios, projetos e obter um currículo equilibrado capaz de promover o desenvolvimento do conhecimento matemático dos alunos. Os materiais manipuláveis contribuem para uma aprendizagem com significado, oferecendo oportunidades aos alunos de vivenciar experiências práticas, promovendo uma aprendizagem com compreensão e significado. Promova essa aprendizagem, experimente novos métodos e utilize outros recursos e bom trabalho!